Nós gostaríamos já de abrir a palavra para os componentes da mesa, chamando o senhor Elvio Marcos Vargas, que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no estado de Mato Grosso do Sul e que foi um dos organizadores desta audiência pública. Boa tarde a todas e todos. Em nome do deputado Pedro Kemp, quero cumprimentar os companheiros. Em nome da minha amiga Andréa Ferreira, do Diese, cumprimentar todas as companheiras, que, pelo que eu estou vendo aí, são maioria. Só aqui na mesa que a gente está com a Elaine aí representando as mulheres. Bom, eu queria, antes de começar, até avisar o deputado Pedro Kemp, que eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão da água, depois da energia. Eu queria que a gente assistisse um vídeo muito interessante que foi feito pelo Sindicato de Goiás sobre um evento acontecido em Brasília, que foi o Fórum Mundial da Águas, só que esse vídeo foi do FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial das Águas, que aconteceu mês passado em Brasília. Durante o século XX, as corporações capitalistas fizeram sua fortuna destruindo o meio ambiente. Agora, no século XXI, essas mesmas corporações querem nos cobrar para recuperá-lo, privatizando recursos essenciais, especialmente a água. A privatização da água tem duas faces igualmente perversas. Uma é a privatização dos mananciais e aquíferos, que governos corruptos querem conceder para as grandes corporações multinacionais. A outra face é a privatização das empresas de saneamento das cidades, aumentando o preço da água e dificultando o acesso dos mais pobres a esse serviço essencial à vida. Depois de uma onda mundial de privatizações que começou nos anos 90, muitas cidades estão voltando atrás e reestatizando suas empresas de saneamento. Alguns exemplos são Atlanta e Indianápolis, nos Estados Unidos, Berlim, na Alemanha, Buenos Aires, na Argentina e até Paris, capital da França. Já chega a 180 o número de cidades que descobriram na prática que privatizar as empresas de água é uma péssima ideia. É obrigação dos governos manter a gestão da água sob sua responsabilidade, de forma democrática e garantindo acesso a todos. O serviço de água não deve ser privatizado, nem mesmo parcialmente, através da venda de ações em bolsas de valores. Essa é uma necessidade estratégica, porque a água é direito, não mercadoria. Os trabalhadores do serviço de saneamento de todo o Brasil estão lutando contra a privatização das empresas estatais de saneamento. Junte-se também a essa luta. Defenda a água como direito público e serviço essencial que deve ser prestado pelo Estado. Bom, pessoal, como que os governos têm feito no Brasil esse processo de privatização da água? Então, primeiro, através das PPPs, que é as parcerias público-privada, que virou moda, e a maioria dos estados fez esse tipo de privatização. Depois, o governo lançou um programa muito pior do que as PPPs, que são as PPI, que é um programa de participação e investimento. Então, ele é mais grave do que a PPP. Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, esse programa ele foi lançado uma semana após o golpe, ou seja, o Temer usurpou do poder e lançou já de cara esse PPI. Então, ele é praticamente uma extorsão. Por quê? Porque ele vincula o programa ao refinanciamento das dívidas do Estado com a União. Então, um grande exemplo foi o que aconteceu no Rio, com a SEDAI. Ou seja, fala, ou você privatiza a sua água, seu saneamento, seu esgoto,
ou eu não faço o refinanciamento da dívida e os estados todos passando por dificuldade. A gente teve no PPI uma adesão de 18 estados, mas através de muita luta dos trabalhadores, através de muitos processos judiciais, porque a maioria dos processos de privatização são inconstitucionais, e aí os trabalhadores conseguiram, em 3 estados, eu tenho um dado aqui, conseguiram reverter isso, que foi o estado de Paraíba, da Bahia e de Sergipe. E aí, como o governo não tem conseguido, nós não tivemos nenhum caso concreto ainda de privatização através de PPI, ele lançou agora uma medida provisória, a MP, e que agora já fala num projeto de lei do saneamento, que é muito pior do que a PPI, ou seja, a PPI era pior do que a PPP, e agora o governo lança essa MP ou PL do saneamento, que é muito mais grave. Ela visa alterar a legislação do saneamento, muda a lei que criou a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, que passa de gestora de recursos hídricos, passa a ser uma agência reguladora como é a ANEEL. E o Wilson Marques pode falar depois como que é a ANEEL. A ANEEL é uma agência reguladora do setor elétrico que está só para atender o interesse político, interesse das grandes empresas, das corporações. Em nenhum momento ela atende nem só os trabalhadores, como a população, o usuário desse serviço que é tão essencial, que é o serviço de água. E aí nós tivemos, como o vídeo mostrou, um fórum mundial que acontece em vários países e que esse ano foi no Brasil, e também teve aqui, como acontece em outros países, o FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial das Águas. E nesses eventos foi tirado, né, alguns encaminhamentos. Dois encaminhamentos que eu quero destacar aqui. O primeiro é a criação de um Observatório Nacional do Saneamento Básico, que tem como objetivo reunir diversas entidades do movimento social, sindical, ambiental, mais academia, institutos federais, entidades como a OAB, CREA, na construção de conteúdos técnicos, político e econômico acerca do saneamento básico. E também reorganizar e fortalecer a Frente Nacional pelo Saneamento. Então, a gente vai estar conversando aí com o pessoal do Sindicato das Águas, com os ambientalistas. Eu vi que o Douglas chegou aí, está presente, para a gente estar organizando e fazendo essa luta contra qualquer possibilidade de privatização do que restou do saneamento em Mato Grosso do Sul, mas também contra a venda da nossa água aqui. A gente sabe que o aquífero Guarani, que parece que é o maior que tem, se não é um dos maiores do mundo, passa uma grande parte dele em Mato Grosso do Sul. Então, com relação a águas, é isso daí.